Salve, povo sabido! Está entrando na rede o jornalismo bricolagem. E o que diabo é jornalismo bricolagem? Bem, bricolagem é um conceito filosófico no qual você pega conceitos diferentes para propor um novo conceito, né? Então o que é que a gente está pensando aí? Né? É fazer uma aliança do jornalismo com a ciência, do jornalismo com o humor, do jornalismo com o entretenimento, do jornalismo com a literatura, e a partir dessas relações a gente conseguir pensar um pouco, refletir um pouco sobre a sociedade. Vocês conhecem o Expurgo? O Expurgo é um filme de ficção científica no qual você pode passar 12 horas e cometer qualquer crime. É mais ou menos como você se filiasse ao PSDB por 12 horas. Olha, você poderia, sei lá, roubar merenda das criancinhas, você poderia ter um helicóptero que seria uma espécie de Disneylândia por Fábio Assunção, que ó, nada me aconteceria. Qual é o argumento dessa sociedade no filme? É que, segundo os teóricos lá da sociedade americana, se essa pessoa expurgasse, né, durante essas 12 horas, isso tornaria a sociedade mais pacífica. Aí eu pergunto para vocês, será que seja? Então, pessoal, vamos fazer uma colagem aí do cinema com a ciência, com a filosofia, né? Será que faz sentido esse argumento do Expurgo? Bem, o Expurgo ele se aproxima muito da ideia de catarse, né, que tem lá já desde Aristóteles, né, do nascimento, da tragédia, né, no Dionísio, o Dionísio que é o deus da embriaguez, né? Então, nesses rituais as pessoas, tal como no ritual, né, se espongavam, né, faziam tudo que podia fazer, não tinha lei nenhuma, e depois disso elas se sentiam aliviadas, né? Da catarse, por exemplo, em um jogo de futebol. Semana passada eu estava no estádio com um casal de amigos. Foi quando a minha amiga começou a expurgar. Primeiro ela começou a dizer que o árbitro não conseguia acertar o aparelho direito. Depois começou a dizer que ele não tomava banho com frequência. E no final começou a dizer que o cara era broxa. Aí meu amigo começou a dizer que o árbitro que quem mandava na casa era ele. Depois começou a dizer que ele bebe o quanto que ele quisesse. E aí eu comecei a pegar o espírito. O modo como ele soprava o apito não era meio racista? E eu comecei a perceber que o modo como ele caminhava era extremamente intolerante. O modo como ele apontava o impedimento indicava que ele voltava em torturador. Até que chegou um momento que eu não aguentei. Eu levantei da cadeira e falei: vai apitar a dancinha na Praça Portugal, seu fascista. Sim, eu coloquei aquilo pra fora. Percebi que parece que de fato esse processo de catarse funciona. Meus amigos voltaram abraçados, unidos para casa, enquanto eu voltei para o grupo do WhatsApp da família. Vamos então colar ciência com cinema? Será que esse conceito de catarse, portanto, serve para explicar o filme Expurgo? Dito de outra maneira, será que o Expurgo pode ser compreendido como o exemplo do nosso casal numa partida de futebol? Porque no filme Expurgo há uma grande desigualdade social. Por exemplo, se você tem dinheiro, você pode se armar se você quer expurgar, ou se você não quer, você pode contratar empresas de segurança que vão reforçar a sua casa para que ninguém consiga, né, lhe aumentar lá dentro. Tem uma indústria que é especializada em capturar pessoas com baixo poder aquisitivo para que os ricos possam expurgar num ambiente controlado. Seria mais ou menos como você deixasse de ir para um debate no qual o confronto é aberto para ir para uma entrevista numa emissora que já lhe apoia, entendeu? Bem, em princípio eu queria trazer para vocês o conceito de um processo civilizador, que é trabalhado pelo sociólogo Norbert Elias, né? E os aspectos que Elias vai trabalhar tem o controle da agressividade. Na Idade Média, esse controle era diminuto, era como se, vamos supor, você votasse num candidato e fulano votasse em outro. E só porque você votou em outro candidato, fulano vai lá e me esfaqueia. Quer dizer, é uma coisa extremamente louca se a gente pensar do ponto de vista da nossa civilização. O homem do hábito moderno vai fazendo uma inibição da agressão do outro. Que o poder tem a ver com uma certa construção de uma normatividade. O poder, como Foucault diz, ele tem um efeito de verdade, né? Como se aquilo que tivesse associado ao poder fosse o normal, fosse o certo. E o poder se conecta com um determinado tipo de saber. Por exemplo, quando a gente é pivete, né, a gente não pode escolher o corte de cabelo porque a gente não sabe nada sobre o corte de cabelo. Então a nossa mãe vai lá e escolhe o corte pra gente. A gente não escolhe nada sobre a nossa roupa porque a gente não sabe nada sobre roupas. Então a nossa mãe vai lá e escolhe pra gente sobre a roupa. A gente não pode escolher nada sobre o plano econômico porque não sabemos nada sobre o plano econômico. Então o efeito do poder é uma certa falta de voz, né? Você não tem o espaço de dizibilidade que possa expressar algo, né? É o silêncio.
Vamos então voltar para o filme para a gente tentar compreender como é que se legitimou esse espaço de violência em plena civilização do filme. Bem, os primeiros rituais do expurgo no filme, a adesão popular estava diminuta, pouca gente participava. Aí o que foi que o governo começou a fazer? Bem, começou a contratar mercenários, e esses mercenários começavam a simular um ambiente de normatividade na participação do expurgo. E aí a gente lembra a questão do poder. O poder tem a ver com o quê? A construção de uma normatividade. Em resumo, o que foi que aconteceu, né? Esses mercenários, eles criam um falso espaço, uma falsa legitimação. Então, eles empoderam o discurso da violência. A violência que estava no silêncio agora pode ser dita no discurso social. Então, aquelas pessoas que até então, né, se sentiam um pouco reprimidas por expurgar, agora eles se sentem à vontade. Embora estejamos em uma sociedade civilizada, embora estejamos em uma sociedade que deveria reprimir a violência, esse discurso torna normativa a violência, e aquelas pessoas que têm a violência dentro de si se sentem à vontade para quê? Para colocar ela para fora, porque estão empoderados. Muito bem, então vamos continuar a análise, né? A violência passa a se empoderar, passa a se tornar dizível, e as pessoas começam a ritualizar. Mas o que significa ritualizar? O ritual tem a ver com uma certa repetição, mas essa repetição não é uma repetição meramente mecânica, ela vai atualizar os significados compartilhados de uma determinada sociedade, né? Nesse sentido, quando você ritualiza, no caso do expurgo, você está atualizando o sentido do ódio, ou seja, você vai tornando o ambiente ainda mais propício para mais o quê? Para mais violência. Então vamos conectar as ideias, né? Você está numa sociedade moderna, que na sua sociedade moderna você abriu uma brecha para a violência, essa violência se empodera, essa violência se transforma num ritual, o ritual ele fortifica esses processos de significação da violência, e ele ao mesmo tempo reproduz um processo que é de desigualdade social. Se vocês não lembram, teve em Recife uma manifestação ritual a favor do candidato Jair Bolsonaro, no qual eles fizeram uma música, né, do Paracute, pão com mortadela, e para as feministas, ração na tigela. As minas da direita são as top e mais belas, enquanto as da esquerda têm mais pelo que as cadelas. Eles chamaram isso de marcha com a família, fazendo uma alusão a Deus. Imagine que injustiça com o demônio, né? Poxa, o cara, o demônio vai falar: droga, eu que incito tanta violência, e eles homenageiam Jesus, né? Quanta injustiça com o demônio. Mas a questão é o seguinte: você já vê aí uma ritualização, um espaço, quer dizer, pessoas cantando a plenos pulmões, e isso se repetiu em outras capitais, né? A violação do outro. Estava todo mundo ali à vontade, cantando alegremente a violação do outro. E não fica por aí não. Nordestinos são atacados nas redes sociais depois do primeiro turno. Xingamentos ficam entre os assuntos mais comentados da net. Mestre de capoeira morto com 12 facadas após dizer que votou no PT em Salvador. Cozinheira paulista foi agredida e presa nua numa delegacia da PM. Só foi solta depois de dizer ele sim. Jornalista pernambucana foi esfaqueada e ameaçada de estupro. O poder da violência, né, chegou num estágio tal que não se tem mais vergonha em confessar a sua falta de humanidade. Não se tem mais vergonha em dizer que segue um candidato que faz apologia à tortura. Não se tem mais vergonha em dizer, em confessar que segue um candidato que é homofóbico. Não se tem mais vergonha em dizer que segue um candidato que é misógino. Não se tem mais vergonha em dizer que segue um candidato que é homofóbico declarado. Não se tem vergonha em dizer que segue um candidato que disse que a ditadura matou pouco. Ou seja, não se tem mais vergonha. O poder legitimou a nossa falta de vergonha, né? Essa construção da normatividade da violência está nos fazendo tolerar o intolerável. Então, por um lado,
você tem aquelas pessoas que querem colocar para fora o seu ódio, que violam a vida do outro, que violam a dignidade do outro. E por outro lado, vocês têm aquelas pessoas que toleram. O que é que significa tolerar? Quer dizer, eu vou lavar minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o silêncio é o eco para a voz do agressor. Se você fica calado numa situação de injustiça, você está potencializando a voz do agressor. Por isso que eu não vou ficar calado. A minha voz é a da resistência. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira edição do jornalismo de bricolagem. É um jornalismo parcial, é um jornalismo científico, é um jornalismo crítico. É isso aí, pessoal. Um grande abraço.